E já se passaram mais de 20 dias desde o início da Quaresma. Este que é um dos períodos celebrado por algumas igrejas cristãs, entre elas a Igreja Católica. Período de preparação para a celebração da Páscoa e é marcado por reflexão, orações e práticas de penitência. Período de preparação para a maior festa da Igreja Católica, a Páscoa. Durante 40 dias, fiéis utilizam desse tempo para refletir, rezar e lembrar de Jesus, sobre os sacrifícios e tentações que ele passou desde a morte até a ressurreição. A escolha por esse tempo veio da própria Igreja, por volta do século IV, e leva em consideração outras passagens bíblicas. Na verdade é um número simbólico, não quer dizer, a gente faz, é claro, do período da Quaresma, os 40 dias, mas adotado a partir de outros fatos, outros acontecimentos que a gente tem na Bíblia. A gente lembra os 40 dias de dilúvio, a gente lembra os 40 anos a caminhada do povo no deserto, a gente lembra os 40 dias que Jesus fez jejum no deserto. Então o 40 por si, ele significa o quê? É um tempo necessário para uma mudança, né? Então, esses 40 dias é uma proposta que não deve se reservar apenas a esses 40 dias, mas é uma proposta de um tempo necessário para que a gente possa ter uma mudança, não só neles, mas durante a vida toda, né? Então, a ideia é essa. A cada ano, a igreja propõe 40 dias para a gente fazer essa reflexão, né? Para a gente chama de conversão, a mudança de pensamento, mas que isso reflita durante o ano todo, né? Durante todo o dia da nossa vida. É um tempo de conversão. Um tempo na qual a gente pensa, reflete e lembra de Jesus Cristo no tempo no deserto, aqueles 40 dias na qual ele passou tentações. Então nós lembramos desse tempo para nos preparar para a maior festa da Santa Igreja, que é a Páscoa. Durante esse período de 40 dias, a Igreja apresenta 3 propósitos: a caridade, a oração e o jejum. Juntos, formam os pilares que sustentam a Quaresma. Para alguns católicos, esse período de jejum é uma demonstração de sacrifício que pode inclusive ir além. Matias explica que ao abrir mão de coisas que se faz no dia a dia, também pode ser uma demonstração de fé. O que eu tento fazer, né, nesse período. Cada quaresma é uma diferente, né? Cada ano eu faço de uma maneira diferente, mas tento fazer com abstinência de coisas que gosto, como por exemplo chocolate, como por exemplo refrigerante. Também nesse tempo tento fazer abstinências de carne, que é algo que a gente sente no nosso próprio corpo, fazendo com que a gente se mortifique, ajudando também a nós vencermos as tentações. Como Jesus foi tentado, ele só fez um exemplo, né? Nós somos tentados diariamente. O jejum como um sacrifício. 2 dias a igreja nos pede, no caso seria o jejum ou abstinência de carne vermelha, que é na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Mas também fica, né, como propósito de cada um. Durante esses 40 dias, né, algumas pessoas não comem carne toda sexta-feira durante a Quaresma, outras também fazem outros propósitos de deixar de fazer alguma coisa que gosta, a deixar de tomar uma cerveja, ou deixar de fumar um cigarro, ou de comer um chocolate, ou de não ir no jogo de futebol, enfim, né, cada um, de acordo com a sua realidade, pode fazer o seu propósito nesse sentido. Que significa o quê? Não é só a questão de deixar de comer alguma coisa, mas a proposta é que a gente tenha o domínio sobre nós mesmos, né? Seria o controle sobre nós, sobre os nossos desejos e as nossas vontades, né? Dessa maneira a gente consegue enfrentar melhor as realidades, as dificuldades que a vida nos traz. O objetivo é que esses atos de reflexão não se restringam apenas aos 40 dias que antecedem a Páscoa, mas que as mudanças permaneçam durante todo o ano. Para isso, por meio da CNBB, também são realizadas campanhas que buscam trazer novos debates e ensinamentos. Neste ano, a campanha Fraternidade e Amizade Social, que reforça que apesar das diferenças, todos são irmãos e irmãs. Quer trabalhar o quê? Quer trabalhar o diálogo, diminuir essa questão das diversidades religiosas, né? Quando preconceito, discriminação, ou seja, a proposta é que a gente possa ter um diálogo em comum. Que a gente possa conversar, que a gente possa ter o mesmo
propósito no sentido de construir a paz, lutar contra toda e qualquer forma de violência, discriminação, enfim, fazer uma caminhada juntos, sabendo respeitar a religião do outro, a fé do outro, a forma como o outro crê, como o outro vive a sua fé, sem precisar usarmos de ofensa. Aí a gente entra na questão das redes sociais também, né? Enfim, essa é a proposta para esse ano. Fraternidade e amizade social. Então nós vivenciamos isso e a importância enorme de se preparar, porque é o cerne, é o principal da nossa igreja, que é o quê? A paixão, crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Então a maior festa é a Páscoa, quando Jesus ressuscita, o momento de mais alegria, o momento que nós na Santa Igreja mais ficamos alegres. Então para isso é necessário, não existe a ressurreição sem a cruz. Não existe a salvação sem o sofrimento. Então é necessário que nós nos juntemos aos sofrimentos de Cristo para que nós possamos bem vivenciar a maior festa, que é a Páscoa, como eu disse. E aí, gostou desse conteúdo? Então dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da Pix TV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo.